Boa noite, meus amigos, queridos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, todos que estão conectados aqui neste momento de estudo e oração. Nós vamos estudar, mais uma vez, um dos ensinamentos de Jesus, e é com muita alegria que a gente vai fazer esse estudo. Eu acredito que todos nós, chega um momento que a gente sente uma saudade de Jesus, né? Então, hoje o nosso estudo vai ser sobre a parábola dos talentos. Pois bem, o que eu queria falar com vocês é que quando a gente estuda uma parábola, a gente está estudando um recurso utilizado por Jesus, quando ele é um recurso pedagógico, né? Porque ele narrava a história conforme o entendimento do público que o escutava. Então, ele levava em consideração o padrão evolutivo, né? Como que o estágio evolutivo que aquelas pessoas que o escutavam poderiam absorver. Quando a gente estuda uma parábola, nós precisamos de fazer uma viagem no tempo. Nós vamos sair de 2020, desse mundo ocidental nosso, e vamos fazer uma viagem para mais ou menos o ano 30, 30 e poucos, quando Jesus já estava caminhando em várias cidades, levando a boa nova por todo o local que ele poderia, falando nos montes, à beira dos rios, falava na casa dos amigos, nas praças, na porta do templo. Então, Jesus, ele tinha essa coisa maravilhosa de ensinar com o recurso pedagógico do exemplo, e o exemplo que as pessoas daquela época compreendiam. Isso é maravilhoso, né? Joana de Ângeles, eu vou ler para vocês o que Joana de Ângeles fala sobre isso. Nossa mentora do Divaldo. Na arte de contar histórias, como em todos os seus atos, Jesus foi insuperável, com imagens simples e comuns, conhecidas e vividas por todos, penetrou nos arquivos profundos do inconsciente para desmascarar os conflitos, desmascarar a culpa, fornecendo diretrizes para a conquista da autoconsciência. Olha que bacana. O nosso governador veio para poder falar para nós sobre a importância do amor. Veio exatamente nos ensinar a amar, porque nós não tínhamos essa ideia. Ele começou nos apresentando um pai de bondade e colocou a humanidade toda como irmãos. E assim, nós temos a parábola dos talentos. Pois bem, talento é uma moeda antiga da Grécia e da Roma. E também, nos dias de hoje, talento é uma aptidão nossa, né? Ah, fulano tem talento para tocar flauta, fulano tem talento para escrever poesia, né? Mas o talento que nós falamos na parábola, ele é de altíssimo valor, porque o talento, ele era cunhado em ouro maciço, e ele era utilizado por vários países daquela época de Jesus. Então, ele tinha um alto poder de empreendimento. Pois bem, hoje nós percebemos o talento que nós temos, vários talentos nossos, da inteligência, da saúde, da fala, da audição, e os nossos sentimentos também, que vêm como talentos, né? Os nossos sentimentos como medo, tristeza, alegria, esperança. Então, Jesus era o possuidor dos talentos da vida eterna. E ele vinha para dividir esses talentos conosco. Nós temos a parábola dos talentos no Evangelho segundo o Espiritismo, da editora FEB, capítulo 16, item 6. E também temos a parábola dos talentos no Evangelho de Mateus,
capítulo 25, versículo de 14 a 30. Pois bem, feitas essas explicações para vocês entenderem que talento que Jesus falava, ele começa contando a parábola. E eu vou ler a parábola toda que ele contou para vocês, para depois a gente contextualizar, tá bom? O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora de seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos, foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros talentos. O que recebera 2, ganhou do mesmo modo outros 2. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro. O que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além destes, 2 outros que eu ganhei. E o amo lhe respondeu: Bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Isto já tendo passado um tempo, né? O amo chamou o que receberam 5 talentos e apresentou outros 5. Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além destes, mais 5 que ganhei. E respondeu-lhe o amo: Servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes onde nada puseste. Por isso, como eu te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens. Restitua o que te pertence. O homem, porém, respondeu: Servidor mau, preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devia pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, e deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á, mesmo que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30. Pois bem, vamos compreender então essa parábola, né? Quando ele fala do Senhor que tinha os bens e os talentos, né? E distribuía para com os seus serviçais, possivelmente nós podemos compreender que esse Senhor da parábola é Deus. Deus, nosso Pai, nosso Criador, que dá a nós, né, a oportunidade da vida, do trabalho, que nos dá todas as condições para que a gente possa trabalhar, evoluir, aprender, multiplicar os talentos que nós temos, né? Os talentos inatos, aqueles talentos que a gente consegue com o nosso esforço, com a nossa boa vontade. O período da viagem pode ser o período da reencarnação, né? E é interessante porque nós percebemos que ele divide os servos entre aquele que recebeu 5 talentos, um que recebeu 3 e outro que recebeu 2 e outro que recebeu 1. Aquele que recebeu 5 talentos é o mais evoluído espiritualmente. Por quê? Ele já tem, né? Ele consegue multiplicar os seus talentos. Ele tem uma sabedoria, ele tem uma experiência,
ele tem uma coragem. Então, ele é visto como espíritos mais evoluídos que estão encarnados. O que recebeu 2 talentos é visto como um homem bom, aquele homem que aproveita as chances que a vida te dá e valoriza a vida. Então, é um intermediário que está num processo de aprendizado. E o servo que recebeu um talento é o homem imperfeito, aquele homem temeroso, aquele que não acredita exatamente no seu potencial, né? Que não tem ideia dos talentos, das oportunidades que possui e que muitas vezes desperdiça a oportunidade dessa encarnação, né? Pois bem, quando a gente pensa nisso, a gente vê que os servidores do nosso Pai, desse Senhor, é a humanidade em evolução. E as moedas, chamadas talentos, que são distribuídas, são os dons, os talentos, as oportunidades, são os bens materiais que nos dão condições de evolução e também os bens espirituais. Mas é interessante, né, quando a gente pensa isso, porque a gente percebe como que Jesus, ele falava essa parábola e às vezes a gente pensa que não está entendendo nada, ou que está esquisito, repetitivo, e quando a gente presta atenção, a gente vê o ensinamento ali por detrás, né? Então, ele dá, quando ele sai em viagem e a pessoa tem essa oportunidade de ficar longe do Pai, longe do Senhor, ele dá uma oportunidade de trabalho, de aprendizado, de produção, que são o nosso planejamento encarnatório. No nosso planejamento encarnatório, a gente nasce e a gente recebe. A gente recebe um corpo, a gente recebe talentos vinculados a este corpo material e os talentos vinculados ao nosso espírito, à nossa mente, como a nossa inteligência, os nossos sentimentos, tudo aquilo que não pertence à matéria são os nossos talentos espirituais. E temos os nossos talentos materiais, a nossa audição, a nossa visão, né? As sinapses cerebrais que nós temos, né? Então, nós vamos percebendo que quando este recebe 5 talentos, ele já tem uma compreensão grande, ele já sabe pegar várias oportunidades e reproduz isso de uma forma bacana. Vocês pensem bem, por exemplo, um espírito iluminado como o de Francisco de Assis, né? Como que Francisco de Assis utilizou bem os seus talentos e como ele recusou aqueles que não iam para a sua evolução espiritual, como a riqueza do pai dele, né? Então, Francisco de Assis é esse servidor de 5 talentos, que recebe a missão de unificar a igreja, recebe a missão de modificar o pensamento da igreja católica da época, que lutava, que ia atrás de ouro, conquistas. Ele recebe a missão de dar o exemplo, de cuidar dos irmãos mais pobrezinhos, mais doentes. Ele recebe a missão de respeitar os animais. Ele recebe a missão de divulgar o amor. E outra coisa, de fundar uma ordem para que ele possa ensinar, reproduzir ali as palavras de Jesus e para que essa ordem sobrevivesse com o tempo e fosse angariando mais e mais irmãos, que tivesse como objetivo aqueles que ele ensinou. Olham quantos talentos na missão de Francisco de Assis, esse ser maravilhoso, que já foi João Evangelista em outra vida anterior, né? Que também multiplicou os seus talentos, era amigo de Jesus. Então, é maravilhoso a gente ver que durante tempos e tempos aparecem esses espíritos iluminados, nobres, né? A gente percebe aquele que tem os 2 talentos, que são pessoas boas e que se esforçam. A gente percebe muito isso, como, por exemplo, quando a gente vê um Divaldo, que com mais de 90 anos se esforça e faz o seu melhor, está agora na quarentena fazendo
todos os dias estudo pela Mansão do Caminho, que tem uma casa com quantas mil crianças sendo assistidas. A gente vê esse homem de 2 talentos naqueles médicos que escolhem, ao invés do status, ao invés de ficar à parte da dor do outro, escolhe seguir o Médico Sem Fronteiras, vai trabalhar num país pobre, desculpa, se dedica muito. Então, a gente vê pessoas boas aproveitando os seus 2 talentos e reproduzindo esses talentos de uma forma maravilhosa. E a gente vê o homem de um talento. Olha só. Mas o que apenas recebera um talento, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Ele enterra o único talento que possui, o dom da vida, impedindo seu crescimento moral, intelectual e espiritual. Quando a gente lê a história, a gente fica até meio chateado com esse cara que recebe só um talento, né? A gente pensa, poxa vida, mas como assim ele enterrou o talento dele? A gente admira o de 5 talentos e a gente acha que a gente está mais para o de 5 talentos, né? Só que é engano nosso. Porque quando a gente vai observar e fazer uma análise sobre a nossa vida, a gente percebe o quanto que a gente ainda se encontra escondendo os nossos talentos, não tendo confiança em nós mesmos e sendo guiados pelos nossos medos. E aí vem muitas reflexões, né? Porque quando a gente vê na parábola que fala, passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou às contas. Para algumas religiões, alguns teóricos, esse chamar às contas seria o que eles chamam de juízo final, né? Mas a gente sabe que não é exatamente um juízo final. Existe o trabalho da nossa consciência, né? E nós temos a nossa consciência que sabe exatamente aquilo que a gente faz e o que a gente não faz, né? Com os talentos que nos foram dados. E não é fácil, não. Alguém nos perguntar, né? Porque vocês imaginam bem, vocês se lembram da história de Chico com o Emmanuel? Quantas vezes Emmanuel chamava o Chico numa reflexão, às vezes com limite, com uma certa dureza, firmeza, e colocava o Chico para avaliar, para analisar, para depois decidir se aquilo era uma coisa boa. E a gente percebe que aquele momento ali era o momento desse chamar às contas que Emmanuel fazia. Então, não é um único momentinho. Isso aqui é na parábola, mas nós temos inúmeros momentos de sermos chamados às contas. E nós mesmos devemos fazer isso diariamente, refletirmos nesse dia, através do processo do autoconhecimento, como é que foi o meu dia, o que eu fiz de bom, o que eu melhorei, quais os talentos que eu multipliquei e quais os momentos que eu fiquei inerte, que eu paralisei, né? É importante para nossa mensagem. Então, olha só, o texto: tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á, mesmo que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado às trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Nossa, parece uma maldade quando a gente lê, né? A gente lê até com medo, né? Nossa, que coisa mais nessa frase. Pois bem, quando eu recebo um talento, eu não uso, eu escondo. Quando eu passo uma vida negando este talento, depois, eu preciso, no processo de aprendizagem, como eu não usei bem, eu preciso que isso seja recolhido para que eu aprenda a falta que aquilo faz, para que depois eu volte novamente com
com esses talentos? Nós copiamos muito essa forma de ensino. Por exemplo, a gente compra o celular para um filho adolescente, 12 anos. Se a gente percebe que esse filho não está usando o celular para estudar, a gente telefona, não atende celular, está ficando o dia inteirinho de pendurado com os amigos, o que a gente faz? Recolhe o celular e fala, não, você não está sabendo usar. E a gente revê as regras para depois entregá-lo novamente, mas ele vai ter que aprender a usar o celular, não é mesmo? Se eu estou pagando uma escola para a pessoa frequentar uma aula de música, ele não estuda, não está se dedicando, eu cancelo a matrícula e falo, você não quer estudar. Quando você quiser, eu te coloco novamente. Não é isso que a gente faz? Né? Então, assim foi feito com aquele homem. Ele teve o talento dele, então não vamos deixar esse talento no universo, porque tudo é reencaminhado e tudo é trabalhado. Então, se eu venho com um talento para que eu possa, né, fazer algo, e eu escondo este talento e fico no medo e na preguiça, ele vai ser tirado. E eu vou ter que depois fazer a minha parte para que eu recupere isso. Pois é, dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma escola, aí eu tenho uma sala bem tranquila, e tenho uma sala tranquila também, 2 salas, 3 salas, e um professor para desenvolver um projeto, que não tem sala nenhuma. Então, eu tenho uma professora A para a sala A, professora B para a sala B, professora C para a sala C. E tem uma pessoa que não está nas salas. E eu falo, fulana, você pode fazer o projeto de educação artística deste ano, tal, tudo mais, tal, e dou material escolar, dou todas as pinturas, pincéis, tintas, massinha, tudo para a pessoa fazer o projeto. Ok, a professora não faz. A professora não desenvolve, fica procrastinando, não está usando os talentos, enrola daqui e dali. O que eu faço? Olha, me dá todo aquele material que eu te dei, você não vai fazer? Então tá. Aí eu penso, qual que é a professora mais dedicada que está trabalhando aqui, a da sala A? Professora, eu sei que você tem a sala A, os seus alunos estão muito bem, você pode fazer esse projeto também para mim, por favor, esse ano? Posso. Ela acumula o talento que ela estava indo muito bem, ganha um outro e consegue multiplicar o outro também. Entendem como que a parábola tem sentido? Aqui, ó, dar-se-á a todos que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. É isso que acontece. Já notaram que quando a gente precisa de um favor, de uma ação, às vezes a gente pergunta para a pessoa que não está fazendo nada, 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 e a gente pede, a pessoa espera, procrastina, não faz. A gente vai na pessoa mais ocupada, a pessoa responde rapidamente para a gente. Não é assim? Então, infelizmente, aquela pessoa que está disposta a multiplicar talentos, ela com certeza acumula as missões, as funções, né, que tem. Pois bem, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Pois é. O que é lançar nas trevas exteriores, né? Não é o inferno, não é o mármore do inferno pegando fogo ali, queimando a pessoa. Não, não é. Porque o nosso Pai é de justiça, de bondade, de amor. Essas trevas exteriores é porque se eu estou sem nenhum talento, se eu estou despido dessa ajuda que Deus me dá, eu muitas vezes vou ter que ir lá onde existem trevas. O que é a treva? A treva da ignorância. E eu vou ter que começar, recomeçar e vencer aquela treva exterior, que é estar no meio de pessoas que também não valorizaram seus talentos, para que eu possa me esforçar e buscar, e aí encontrar a luz, né? Onde haverá prantos e ranger de dentes. O que é o pranto? É o choro. Choro de quê? De arrependimento, de culpa, por não ter aproveitado aquilo ali. Jesus está falando aqui do ciclo da culpa. E o que é o ranger de dentes? É raiva.
a gente range dentes de raiva, né? Então, a culpa, a raiva, infelizmente, são as consequências daquele que nega seus talentos. Se eu estou dando uma oportunidade para uma pessoa, pagando uma faculdade para ela, e ela vem enrolando, enrolando, não vai na aula, desperdiçando dinheiro, aí eu falo, agora eu não pago mais a sua faculdade. A pessoa vai ter que arranjar um emprego onde ela entre como ensino médio, ela vai ter que se esforçar, se ela quiser, recomeçar de novo para ir para aquela faculdade. Entendem? E às vezes a pessoa se culpa. Por que eu não aproveitei que a fulana estava pagando a minha faculdade? E às vezes eu entro em circuito de raiva. Raiva de mim, por não ter aproveitado o talento. E algumas entram em raiva do outro que pagou, né? Ainda tem essa. Então, vocês entendem como que Jesus falava? E isso a gente vai percebendo o que está acontecendo, percebendo essa história, e ela vai se descortinando assim de tantas coisas novas que chegam de reflexão, né? Que a gente nem imagina. Um outro olhar que a gente tem para compreender essa parábola é o seguinte: se a gente pensar que os talentos são as ações e a prática do bem, e se eu lembro que o lema da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação, pode ser que aquele senhor deu 5 oportunidades ali de fazer o bem e a pessoa transformou em 10 novas oportunidades. O que recebeu 2 transforma em 4 novas oportunidades. E aquilo que eu recebo para fazer o bem, eu me escondo, enterro tudo. E aí eu me lembro das palavras do Evangelho. A fé sem obras é morta. Está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 26. Muitas vezes eu me recuso à prática da caridade. E eu escondo os meus talentos, sendo que eu poderia dividir com alguém necessitado de qualquer tipo de caridade, seja ela material ou espiritual. E aí eu encolho o meu talento, escondo e recolho, ao invés de auxiliar aqueles que podem ser auxiliados com a prática da minha caridade. Então, nós já vimos 2 olhares, né, sobre essa parábola. Agora, nós vamos, assim, pensar o seguinte: se a gente for olhar, mais ou menos, ter um olhar psicológico sobre isso, e a gente considerar dessas pessoas, desses servos, os diferentes níveis de evolução, então nós podemos pensar que a pessoa de 5 talentos é uma pessoa que nasce com uma fortuna emocional e que, quando utilizados, né, corretamente, os lucros vêm em forma de crescimento interior, de crescimento emocional. Então, a parábola dos talentos, nesse caso, seria para as pessoas que são mais aquinhoados na vida e que sabem multiplicar essa concessão que eles foram honrados, né? Com alegria de levar alegria ao seu Senhor. Ou seja, promove um estado de amadurecimento, de harmonia emocional, de crescimento mental. É interessante, né? O outro que recebeu menos, né? Ele era medroso, ele era incapaz, ele enterrou a moeda preciosa e ele foi dominado pela preguiça mental e moral de multiplicar. Pois bem, aí surge o sofrimento interior quando ele percebe. E a culpa se apresenta quando? No momento da prestação de contas. E leva ele a lágrimas, lamentações e arrependimentos. Então, esse indivíduo que enterrou o seu talento, ele está numa infância emocional. Então, ele tem medo, né? Ele tem medo do Senhor, ele tem medo da vida, ele tem um egoísmo porque ele enterra ali
e ele não arrisca para poder ajudar e poder fazer multiplicar. E ele se nega a se esforçar. E ele nega o quê? O dinamismo da vida. Ele deixa parado, enterrado. E Emmanuel tem uma frase que nos lembra isso. Na vida, algumas pessoas agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. Era essa pessoa que tinha o talento enterrado. Joana de Ângeles nos traz um lembrete importante. A carga psicológica perturbadora conduz a transtornos de comportamento e a somatizações de grave porte, vitimados por complexos psicopatológicos a que se entregam sem real interesse para a libertação. Então, Joana escreve aqui exatamente sobre a pessoa que enterrou o seu talento. Uma carga psicológica perturbadora e leva a transtorno de comportamento, que é o quê? O pânico, o medo do que vai fazer, a preocupação com a reação do outro. Então, é um sofrimento muito grande que essa pessoa que enterra o talento faz. E isso leva a complexos psicológicos, né? Psicopatológicos, ou seja, doenças emocionais, doenças físicas, doenças psicossomáticas. Então, a gente sabe que quando a pessoa não está emocionalmente bem, ela pode ter várias doenças físicas vinculadas a esse desequilíbrio emocional. Por isso que é importante. Mas ela nos lembra também aqui que a pessoa não pode se entregar a um desinteresse. Ela precisa de ter interesse em se libertar, porque é uma prisão essa carga psicológica perturbadora. É preciso tratamento, mas é preciso uma vontade, um desejo de se tratar verdadeiramente. E se tratar não é apenas tomar o comprimido automaticamente, achando que tem uma pílula da felicidade ou da magia. Não. É entrar nos processos que não são fáceis, de autoconhecimento, de reforma íntima, de terapia, que mexe internamente com a gente, mas que nos liberta. A grande aventura que nós temos em aceitarmos viver tem a consequência de nos sentirmos em liberdade. E isso não tem preço. A gente está percebendo agora esse momento que a nossa liberdade de ir e vir foi cerceada para que a gente ajude no processo de cura, né? De tratamento dessa pandemia, a gente se responsabilizando para ajudar, né? A cuidar, né? Para que não esgote de uma vez os leitos em hospitais e tudo mais. Então, a gente está participando de uma forma que não é fácil, porque nós temos a nossa liberdade cerceada, né? O que vale lembrar é que ninguém é destituído de oportunidades para evoluir. Todos nós temos essas oportunidades, mas todas essas oportunidades, elas só serão validadas com a nossa dedicação, o nosso esforço. Nada vem de graça. Vocês percebem que mesmo o homem que recebe os 5 talentos, que é aquele mais evoluído espiritualmente, que é aquele que cumpre, que faz a caridade, que faz as coisas, ele trabalhou. Na própria parábola está escrita, ele trabalha muito e consegue, com seu trabalho, seu empenho, multiplicar os talentos por 10. A mesma coisa aquele homem de 2 talentos. E eu acredito que nós nos esforcemos para ser esse homem bom, essa pessoa boa, e aproveitar todas as oportunidades que nós temos, mesmo diante da nossa pequenez, da nossa infância espiritual, a gente conseguir manter e, se possível, duplicar esses talentos. O que nós não podemos é esconder os talentos dados e nos negarmos a viver por medo,
por tristeza, por desequilíbrio. Não. Então, as dificuldades existenciais acontecem para todos nós, em todos os momentos da vida. E nós precisamos de trabalhar para removê-las. E Joana de Ângeles nos faz um outro apontamento. Qualquer pessoa que se encontre sobre o sofrimento dos conflitos íntimos pode deter-se no exame dos talentos que lhe foram confiados e, com uma vontade bem dirigida, passar a aplicar cada um deles conforme o Evangelho, e, sem dúvida, a existência mudará de sentido. Então, a lembrança de Joana é que qualquer um de nós que esteja sofrendo intimamente, seja com depressão, seja com ansiedade, seja com pânico, com fobia, seja com doenças autoimunes, seja com doenças físicas, seja com câncer, qualquer que seja o nosso sofrimento físico, emocional, espiritual, nós precisamos de parar, aí entra o autoconhecimento, e perceber quais os talentos que eu trago comigo, quais os talentos que me foram confiados, e com a minha vontade de curar, com a minha vontade de evoluir, com a minha vontade de multiplicar os meus talentos, com a minha vontade de viver, com a minha vontade de acertar, de ajudar o próximo, aí eu vou entrar em contato com o Evangelho e vou deixar que esse Evangelho também seja o meu guia, para que eu saiba exatamente seguir os passos de Jesus, rumo à nossa evolução espiritual. E aí, quando eu faço isso, a existência muda de sentido. Pensem, cada um de vocês, quais os talentos que me foram confiados? Quais os que eu posso perceber? Eu tenho audição? Eu tenho visão? Eu tenho olfato, paladar? Eu falo? Eu escuto? Eu tenho mãos? Eu tenho condição de trabalhar? Eu tenho pernas? Eu caminho? Eu estou fazendo as minhas atividades? O meu coração funciona? Meu cérebro? Meus rins? Meu fígado? Estômago? As papilas da boca? A língua? Eu cheiro as coisas? Eu caminho? Eu corro? Eu durmo? Eu faço as minhas necessidades escritoras sem a ajuda de aparelhagens? Como que está meu corpo? Como é esse talento? Como que eu nasci? Como que eu estou cuidando dele? Como que está hoje? E aí eu me pergunto, como estão os meus pensamentos, o teor dos meus pensamentos? Será que eu tenho desenvolvido pensamentos positivos? Eu tenho plasmado, ou seja, pensado repetidas vezes em coisas boas? Eu tenho me desejado coisas boas? Como é que está o teor dos meus pensamentos? Será que eu já nasci com pensamentos negativos? Ou será que ao longo da minha vida eu fui substituindo meus pensamentos de alegria, de esperança, por pensamentos negativos? Preciso de reverter isso daí. Como que estão meus sentimentos? Será que os meus sentimentos estão de amorosidade? Será que eu me coloco num processo de humildade para aprender mais? Ou será que eu quero ser servido, escutado, compreendido e não consigo enxergar o meu irmão, as dificuldades dele, as doenças dele? Será que eu tenho noção de onde eu estou espiritualmente? Tudo que eu já consegui conquistar nessa minha jornada evolutiva? E será que eu tenho noção de onde meu irmão está? Porque aqueles meus irmãos que estão lá atrás ainda, eu preciso de buscá-los. Eu preciso de puxá-los e ajudá-los a sair do poço da escuridão, da ignorância, e dar a mão e ajudá-los com muita força, acreditando que eu posso ajudá-los a trazê-los a uma luz, essa luz que me ilumina.
Os meus irmãos que estão lá na frente, que sejam luz, farol das minhas atitudes. Tantas pessoas maravilhosas que aproveitaram seus talentos e têm nos deixado um legado maravilhoso. Quando a gente vê esses exemplos perto da gente, de pessoas que estão numa luta, numa labuta, e que fazem coisas maravilhosas. A gente conhece tantas pessoas que a gente julga que não têm talentos, como uma senhora que há alguns anos eu conheci, morando num barraco, numa invasão, e ela, para dar oportunidade às colegas que moravam em outros barracos da invasão, criou uma creche de 5 metros por 5 metros no chão batido, e ficava lá 20 crianças, para as mães poderem trabalhar, porque na invasão não tem água, não tem esgoto, não tem luz. E ela fazia da casa dela ali, aquele puxadinho, uma creche. E saía a pedir leite, pão. Uma pessoa financeiramente, materialmente miserável, como as outras. Mas qual o talento que ela não escondeu? O da caridade. Semi-analfabeta, mas ela ficava com as crianças, para não ficarem nas ruas, para não sofrerem violência, para não serem estupradas, para não serem sequestradas, naquele ambiente muito violento que ela vivia, onde ali tinham várias pessoas andando armadas, onde era comum roubo. Um dia que nós fomos lá, ela era tão respeitada que nós tivemos que entrar com ela para levar as doações, e a gente viu que as pessoas fechavam as ruas e ela passava, abanava a mão, e mesmo aquelas pessoas que no momento eram bandidas, deixavam que ela passasse, abanava a mão de volta, e a gente morrendo de medo, mas tinha muito carregamento nos carros para a gente levar para ela e para aquelas crianças. Então, muitas das vezes, enquanto o bandido estava assaltando, ela estava cuidando do filho, e a mulher estava trabalhando. E até essa pessoa que ainda estava na criminalidade tinha respeito por aquela mulher, que ficava com os filhos de todo mundo. Então, estando com ela, a gente estava seguro. A gente era recolhido por ela lá na beira da estrada. E ela vinha no carro, ela vinha na bicicletinha dela na frente, o nosso carro atrás, e ela pedindo para deixar a gente passar, porque se a gente fosse sozinho, a gente não passava. A nossa vida estava em risco. Situações onde, aqui pertinho de nós, não dá 40 quilômetros aqui de casa, uma situação dessa, onde as pessoas estão ali, vivendo num submundo, sem condições nenhuma, abandonadas. E aí a gente precisa de uma senhorinha dessa, que teve câncer e que pediu a Deus que ela tivesse uma nova oportunidade para que ela fosse útil. Porque aquele momento do acerto de contas dela foi quando ela descobriu a doença dela. Ela pediu, me dá a oportunidade, eu sinto que eu não fiz nada na vida, eu preciso de fazer. E ela conseguiu fazer todo o tratamento, ficou boa e começou nessa lida com as crianças. Olhem que exemplo. E aí, a gente vê que tantas pessoas acham absurdo chegar um sábado, um domingo, e a pessoa ir fazer o bem. Nossa, mas sábado, domingo, por que você não vai descansar? Por que você não vai para a piscina? O que você vai fazer levando pão lá? Nossa, todo final de semana vocês vão evangelizar? Mas teve festa ontem até as 4 da manhã, você vai evangelizar amanhã, levantar cedo? Ah, que exagero, não precisa de ir todo final de semana, não. Então, nós temos aqueles que, além de não nos apoiarem com os nossos talentos, ainda buscam retirar o pouco que a gente tem. E nós não podemos ser essas pessoas. Nós não podemos julgar nunca aquele que faz o bem, que trabalha no bem. Porque muitas das vezes, por preguiça e omissão, nós não cuidamos dos nossos talentos. E nos incomoda muitíssimo ver uma senhora dessa trabalhando tanto.
E quantas pessoas doidas para se aposentar para ficar à toa em casa, sem ter o que fazer. E aí é aquela história. Quando eu não me dedico a fazer o bem, seja para minha família, seja estudar, seja colocar a energia para movimentar, eu estou me arriscando a entrar num processo depressivo, num processo de solidão, num processo em que a minha mente não é ocupada, vou parando, e aí vai atrofiando tudo. O meu físico atrofia, o meu mental também pode atrofiar. Então, meus irmãos, a vida é para que a gente use os talentos que a gente recebeu, que seja um talento, no meio de tanta dificuldade, que nós sejamos luz, e que esse talento possa se multiplicar por muitos. A gente vê exemplos de pessoas maravilhosas em vários lugares. Basta que a gente saia do conforto da nossa casa quando pudermos e vamos ver essas pessoas que trabalham. E se eu estou dedicando todo o meu tempo só para o meu trabalho material, das duas uma, ou eu sou desorganizado e não consigo levar as coisas direito, fico sempre trabalhando sem parar, ou eu estou valorizando apenas o meu trabalho material. A gente não vive de uma coisa só. A nossa vida é de diversidade. Eu tenho diversidade de sentimentos, diversidade de pensamentos, diversidade de ações. E é isso que faz a grandeza da vida. É maravilhoso. E quantas vezes, por exemplo, se vocês olharem neste canal, meu primeiro vídeo, eu estava plenamente acanhada, porque nunca tinha feito isso, estava com muita vergonha de falar, com medo de errar, mas nos mobilizamos, porque algumas pessoas pediram que a gente fizesse a oração. E foi várias pessoas depois do primeiro dia que falou, você podia fazer um momentinho de oração todos os dias, para que a gente pudesse ter aquele momento de oração. E assim nós já temos, basicamente, quase 90 vídeos diários. Todos os dias, às 18 horas, a gente faz o nosso momento de estudo e oração. Eu tive que recriar, estava meio enterrado. Tive que cavocar fundo, tirando a vergonha, tirando o medo do julgamento. E eu estou falando de mim porque eu não posso falar por vocês, porque eu não posso julgar. Eu não sei quem é que tem, quem que não tem talentos, quais os talentos que tem, não sei. Nem é do meu feitio, né? Não está na minha responsabilidade de saber. Isso é uma coisa que a consciência de cada um é que diz. É a nossa consciência que sabe se a gente está sentado em cima do talento enterrado, se a gente se esforçou, se a gente desistiu por não saber receber um não, se a gente não sabe ser frustrado. São essas reflexões que a gente tem que ter. Mas eu quero finalizar agora, que eu já falei demais hoje. Eu quero finalizar com o seguinte pedido. Reflitam sobre essa parábola. Pensem nos seus talentos materiais, espirituais. Pense no que falta para colocá-los em ação. Qual o aprendizado, a reciclagem que falta? Dentro das nossas casas, nós podemos fazer muito. Há pouco tempo, nós fizemos uma campanha e resgatamos 565 cobertores sem sair de casa. Então, quando a gente quer, a gente faz acontecer. E vamos ter um pouco de empatia e misericórdia para aqueles que estão enterrando seus talentos do nosso lado. Vamos convidar, mas jamais julgar. Porque se hoje eu não estou enterrando meus talentos, é porque ontem eu enterrei. Fiquei sem ele, aprendi e voltei para usá-lo. Vamos ter empatia por aqueles que ainda não conseguem. Mas vamos sempre falar com morosidade. Ei, vamos embora? Vamos ali? Né? Vamos comigo? Estou do seu lado? Eu te ajudo? Vamos lá? Não é tão difícil quanto você pensa. Esse é o nosso papel.
como cristãos. E eu convido todos vocês a fazerem a nossa oração da noite de hoje. Pai de infinita bondade, graças te damos por mais um dia de vida, por estarmos todos aqui reunidos em nome de Jesus, lembrando de suas palavras, Mestre querido, que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali você estaria. Te sentimos aqui juntinhos de nós e te pedimos que nos receba neste abraço fraterno, onde podemos colocar o nosso rosto deitado no seu ombro forte, e que esse abraço nos fortaleça e nos dê ânimo, coragem, boa vontade, para resgatarmos todos os nossos talentos escondidos, que eles venham à luz e que nós possamos utilizá-los da melhor forma possível, auxiliando a nós mesmos e auxiliando ao nosso próximo que necessita de nós. Dai-nos a força, a coragem, a humildade, Jesus, para que possamos passar por este processo de autoconhecimento e de planejamento das ações, dos sentimentos que podemos adquirir e colocar na nossa vida. Que o Senhor seja o nosso guia, nossa luz. Proteja-nos, abençoe-nos de todo o mal, Jesus querido. E como pedintes que somos, te pedimos por todos esses que se encontram aqui conectados neste canal, que os nossos mentores possam visitar cada um, realizando todos os tratamentos necessários, físicos e espirituais. Que possamos pensar naqueles que queremos atingir beneficamente com o poder da oração. Que possamos envolver a todos como um grande grupo, recebendo essa luz que vem do alto, nos fortalecendo, nos curando, nos abençoando. Queremos te pedir, Jesus, que cuide de cada irmão que se encontra doente, em seus leitos de hospitais ou nos lares, nos asilos, nas pontes, nas ruas, nos orfanatos, nas prisões, que todos possam ser auxiliados. Abençoe todos os profissionais da saúde, abençoe todos aqueles que estão na luta por planejar o melhor atendimento, naqueles que estão nas linhas de frente, médicos, enfermeiros, auxiliares, profissionais da limpeza, profissionais da administração, que todos sejam amparados e abençoados por Deus. E te pedimos por todos que não deixaram de trabalhar e que abriram as portas do seu comércio, pegaram suas motos, seus carros e fizeram as entregas para que nós pudéssemos ficar no conforto do nosso lar. E te pedimos pelo nosso lar, pelos nossos familiares que reencarnaram conosco nessa vida, pelos nossos amigos e por todos aqueles que não temos simpatia, para que possamos, cada dia que passa, treinarmos a prática do amor incondicional, que ama a todos indistintamente. Que possamos aprender cada vez mais nesta vida e aplicarmos as nossas lições no nosso dia a dia. Que o Evangelho de Jesus continue sendo nossa luz, nosso guia, e que possamos contar com o apoio de todos os nossos amigos, familiares e mentores, para nos auxiliarem nas nossas tarefas do dia a dia. Permita-nos, Jesus, que consigamos estar trabalhando os nossos talentos e que possamos sairmos desta encarnação com altivez, com aquela gratidão e o orgulho de termos multiplicado os talentos a nós confiados. Fechando com chave de ouro as missões a nós endereçadas antes mesmo de que nascemos. Obrigada, Deus Pai de infinita bondade, por tudo. Obrigada, Jesus, Mestre querido, por estar sempre do nosso lado. Obrigada, Mãe Santíssima, por nos envolver com seu amor, a sua luz. Obrigada, mentores queridos, por estarem nos auxiliando no momento de hoje, no momento de ontem, amanhã
e sempre. Muita gratidão. Queridos, muito obrigada pela presença de todos, muito obrigada por se inscreverem no nosso canal, obrigada pelas likes que deram, obrigada pelos comentários carinhosos no chat que eu vou ver depois, obrigada pelas mensagens no WhatsApp, os comentários no canal, muito obrigada por fazerem parte da nossa vida. Lembre-se de que ninguém está sozinho e que se a dificuldade chega, nós precisamos sim de perceber se damos conta de lidar com ela. Se não, acionemos a nossa rede de amigos, de familiares, encarnados e do plano espiritual, e vamos juntos vencendo cada dor, cada dificuldade, cada prova, e vamos cada vez mais confiantes de que nós construímos a nossa felicidade. E a nossa felicidade não existe se não houver a felicidade da nossa irmandade, sob as bênçãos de Deus, nosso Pai. Tenham todos um bom descanso e amanhã estaremos aqui às 18 horas com mais um momento de estudo e oração. Muito obrigada. Receba o meu abraço carinhoso e o desejo de que em breve possamos nos encontrar pessoalmente. Fiquemos com Deus. Que o Pai nos abençoe, nos ilumine e nos proteja de todo mal. Que assim seja.